uma questão que ela fica martelando na minha cabeça e eu não consigo achar uma solução clara. Eu fico pensando sobre muitos assuntos durante um tempo específico ali, então eu fico, sei lá, o dia todo meio que com essa questão na cabeça e eu não consigo resolver, sabe? É uma coisa meio que minha. Esse vídeo aqui vai ser basicamente para a gente tentar entender melhor e você juntar também alguns argumentos que você vai deixar aqui embaixo. Você provavelmente vai estar vendo esse vídeo aí no horário do almoço, então esteja aí almoçando ou vendo aí depois do almoço, sei lá, esse vídeo é basicamente para você ir conversando meio comigo mentalmente. Eu vou ir falando aqui, você vai conversando meio comigo mentalmente para a gente meio que junto tentar chegar a uma conclusão. Você depois vai deixar a sua opinião aqui nos comentários para a gente agregar mais conteúdo a isso, porque é uma questão que eu não consigo resolver mesmo de fato. Mano, uma parte dentro de mim, você já viu o título desse vídeo, você já basicamente sabe o que eu vou falar. Uma parte dentro de mim, eu penso, principalmente olhando para tipo, determinadas ideologias, determinadas formas de pensar que as pessoas hoje em dia têm, sabe? Tipo, você vê que não é porque a pessoa não faz isso de maldade, que ela quer, eu quero atrapalhar as outras pessoas, ou ela tem um certo tipo de pensamento porque ela quer, sei lá, ela é mau caráter, alguma coisa assim. É simplesmente por falta de informação, é falta de conteúdo sobre aquele assunto, é falta de tempo e horas estudando aquilo ali e em contato com aquele tema. Sabe, você vê que é só isso, sabe? Tipo, não é mau caratismo da pessoa, não é tipo alguma outra coisa, não. É simplesmente falta de conteúdo. E com isso eu penso, cara, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais armas eu vou ter para poder me defender meio que do mundo, sabe? Então eu não vou cair numa narrativa populista, eu vou entender melhor as dinâmicas, como é que funciona, isso em qualquer área. Então, cara, eu penso seriamente ter uma área cara, conhecimento é poder e você entender mesmo de fato como é que está funcionando as coisas e como é que funcionam as dinâmicas é muito poderoso. E outra aula é diferente, que eu penso, cara, ignorância é uma benção, sabe? Eu penso que, tipo, mano, ficar estudando demais, ficar vendo essas coisas, tipo, é, mano, ruim, sabe? Eu fico pensando, será que uma pessoa que simplesmente não estuda isso ou não tem essas informações, ela não tem uma vida melhor? Será, mano? Tipo, é uma coisa que eu fico martelando na minha cabeça e eu não consigo chegar a uma conclusão mesmo de fato, porque eu já devem ter visto, mas tem um gráfico que ele ilustra isso perfeitamente, que ele se chama a curva de Gauss, se eu não me engano. Tenho quase certeza que é isso. A curva de Gauss, ela retrata de forma perfeita que a maioria das pessoas tem mais ou menos ali o mesmo intelecto, então tipo elas têm a mesma capacidade cognitiva, a mesma inteligência, isso eu estou falando relacionado ao QI, que o QI é uma junção das experiências que a gente tem com o conhecimento acumulado, isso a gente tem sabedoria, e você mudando isso, variando experiência com conteúdo, isso é a sua capacidade cognitiva, é o QI, basicamente. Então, o eixo Y, ele, quanto mais acima, retrata o maior número de pessoas que tem. Então, tipo, na sociedade são poucas pessoas que têm 160 de QI ou mais. Então, a linha seria mais baixa, aqui no eixo Y, que retrata o número de pessoas com aquela determinada inteligência. E o eixo X é a capacidade cognitiva da pessoa. Então, acho que aqui à direita na câmera aí, aqui está invertido, mas beleza. Então seria basicamente assim. A curva de Gauss, ela segue esse padrão assim. Eu vou colocar aqui uma imagem, aqui agora, para ficar ainda mais fácil a didática. Então, aqui você consegue observar que aqui é onde tem o menor número de pessoas. E aqui, no meio, é onde tem o maior número de pessoas. Nos extremos, normalmente, tem menos pessoas. Então, desde a pessoa ser extremamente inteligente, desde a pessoa ser muito burra. E falando aqui de forma bem simples. Então, normalmente, a maioria da população ali está numa média ali de QI, em média de capacidade cognitiva. Então, cara, às vezes você viver nos extremos, acho que talvez pode ser até melhor, sabe? Você viver nos extremos talvez pode ser melhor, porque a dificuldade de você se encontrar nesse nível de capacidade cognitiva, nesse nível de inteligência e conhecimento de mundo, é muito difícil, você vai demorar muito tempo. Normalmente as pessoas mais sábias são as mais velhas, porque tem mais experiência e mais conteúdo acumulado. Então, você só consegue isso muito tempo depois. E, tipo,
você ser muito inteligente com 60, 70 anos não é muito vantajoso porque você já não tem mais saúde e tanta capacidade física mesmo de realizar muitas coisas e desfrutar dessa inteligência. Então, nada que não seja tipo ficar sentado e fazer conta de matemática ou algumas outras coisas que você consegue usar com essa inteligência, você fica limitado. Então, esse alto grau de experiência que você tem e a inteligência que você acumulou nesse tanto tempo, o conteúdo, na verdade, meio que não vai servir de muita coisa. E você ser uma pessoa desprovida de inteligência, também eu acredito que você pode ter uma vida até pensando apenas no sentido muito subjetivo, tá ligado? Porque, claro, né, percepção de vida boa para as pessoas vai ser extremamente diferente. Mas pensando de um ponto de vista subjetivo, talvez essa pessoa teria uma vida até melhor do que essa pessoa aqui que está no bolo do meio. Porque essa pessoa que está aqui no bolo do meio, ela meio que está ali junto com todo mundo. E as pessoas sempre falam, e é uma percepção minha que eu tenho, que quanto mais. Quando você começa a estudar alguma coisa, você tem um choque. Você fica, caralho, não sei de nada. Não sei de nada. Quando você chega num nível de conhecimento, tipo, vamos colocar aqui numa escala de 0 a 10. A pessoa que tem zero de conhecimento e está indo pro 1, ela chega e toma um choque, assim, ela fica, caralho, não sei de nada. Quando ela chega nos 4, 5 ali, ela já tem o contrário, ela tem uma percepção ao contrário. Ela tem uma percepção de arrogância. De, nossa, mano, eu sei muito sobre isso. Eu sou especialista nisso e as pessoas têm que parar para me ouvir. Porque eu sou especialista nisso, eu sou muito foda. Só que a pessoa só tem um grau de conhecimento nível 5. Quando a pessoa chega no nível 7 ali, 8 de novo, ela vê, caralho, não sei de nada. E 10, nível 10 de conhecimento é tipo irreal, impossível, vamos dizer assim. Então, tipo, vamos colocar que vai até o 8 aqui para ser mais humano mesmo. Então, a pessoa quando ela chega no 8, no 7, ela já chega de novo, ela tem a mesma percepção de eu não sei de nada, sabe? Então, é uma coisa que vai mudando assim, sabe? Então, você tá nesses eu não sei de nada, talvez seja melhor do que você tá na posição do especialista. Porque você tá na posição do especialista arrogante. Eu não sei se está ficando muito didático, está ficando muito abstrato isso daqui que eu estou falando. Eu espero que eu não esteja só devagando aqui e ninguém consiga, tipo, entender e tudo mais. Só falando, tipo, devagando com a câmera e etc. Tomara que realmente seja ficando viável essa linha de raciocínio que eu estou seguindo. Só que, mano, será que realmente conhecimento é poder? Igual eu falei a primeira coisa, conhecimento é poder, é uma arma, e é a única coisa que não podem te roubar, te tirar. Ou simplesmente ignorância é uma bênção e viver, mano, atualmente é melhor você ser ignorante porque você vai viver muito melhor. É uma dúvida, sabe? Eu realmente não tenho tanto ao certo porque às vezes eu penso, eu fico olhando pra uma pessoa e ela fala, mano, meu Deus, velho. Às vezes eu olho e eu falo, cara, conhecimento é poder mesmo. Só que às vezes eu tô em uma situação que eu tô, tipo, frustrado ali, com muitos problemas, assim, cara. Ignorância é uma bênção. Às vezes você não ter o tanto de conhecimento e ver as coisas ali, está sempre preocupado, com dor de cabeça, problema, sabe? Tipo, pensando, mano, a economia do Brasil vai quebrar até 2027, sabe? Tipo, mano, meu Deus, as coisas estão dando errado, mano, isso aqui vai dar problema, tem que arrumar passaporte, não sei o que, meter o pé. Será que a pessoa que ela tá simplesmente vivendo ali e não tá necessariamente preocupada com isso, será que ela não tá vivendo melhor do que eu atualmente? É uma dúvida. É uma dúvida que eu penso assim com certa frequência que faz sentido, tá ligado? Não, não é uma coisa irreal, sabe? Não seria nada de extraordinário. Só que aí se o problema seria que se o Brasil quebrasse mesmo de fato, igual teve grandes quebras assim de pessoas que não tinham o conhecimento e se deram muito mal. A crise de 2008, a crise do subprime de 2008 e a quebra da bolsa de 29. Então, ambas nos Estados Unidos, que afetaram o mundo todo. Tem até um filme muito bom chamado The Big Short, eu acho que em português seria A Grande Aposta, que ele fala um pouco mais com alguns relatos de pessoas na vida real mesmo, esse filme é baseado em fatos reais, de pessoas que tinham conhecimento da crise do subprime, sabe?
que ninguém acreditou neles e quando deu 2008, realmente, de fato, aconteceu e não tem muito o que fazer. Então, em momentos que realmente dá problema, em momentos tipo 2008 e crise de 29, as pessoas que tinham mais informação, elas foram, de fato, privilegiadas as pessoas que não tinham conhecimento. Então, nesse caso, conhecimento foi poder. Só que, e nas várias crises que o povo fala que, mano, meu Deus, as coisas vão acontecer, não sei o quê, meu Deus, fica numa ansiedade, num caos generalizado, e que não foi bem assim, na verdade. Então, pegando do ponto de vista histórico, teve muito mais momentos de paranoia que as pessoas e muita ansiedade que as pessoas estavam simplesmente, cara, isso daqui vai dar uma merda absurda, desculpa o palavrão, mas isso aqui vai dar um problema gigantesco. E eu não sei o que eu faço, não sei o que é, a pessoa fica ansiosa, 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 não consegue viver direito, às vezes até morre com algum problema, tipo uma ansiedade, a pessoa se mata, e aí não realmente não acontece o que ela estava prevendo. Então é também uma possibilidade. E pensando de ponto de vista histórico, eu acredito que teve mais momentos de paranoia assim que não foi bem assim quanto as pessoas estavam teorizando. E a pessoa que tinha mais conhecimento, ela só ficou numa qualidade de vida pior. E falando de qualidade de vida, eu estou levando em consideração estresse, problema no dia a dia, que a pessoa fica lidando com isso e, porra, em geral, atrapalhando a vida dela. Então, pô, se você for um cara muito inteirado em política brasileira, principalmente a política brasileira, mano, você vai ter, pô, muitos estresses diários. Isso desde 1500 é assim, né, mano? Você vai ter, pô, muitos estresses diários com o nosso país. Então, se você ficar acompanhando notícia, tal imposto, o Brasil, sei lá, já acho que já arrecadou 1 trilhão já, pelo que eu tava vendo. O Brasil acumula 3 trilhões de imposto, tá ligado? E tem gente passando fome no Brasil, tá ligado? Porra, como isso é possível, tá ligado? Pô, e o governo arrecada 3 trilhões todos os anos e tem gente passando fome, tá ligado? Tipo, pô, é um nível de incompetência que é imensurável aqui. Então, se você ficar muito vidradão em política, essas coisas assim, tipo, principalmente em política, mas nesse assunto assim, ficar muito vidradão, mano, você só vai se estressar, sabe? Tipo, você vai ter uma qualidade de vida visivelmente pior com a pessoa que, mano, só tô vivendo minha vida, tá ligado? Tipo, só deixa eu seguir e fazer minhas coisas aqui que a política ela não afeta diretamente a minha vida, sabe? Lógico que afeta, mas a gente tá falando, tipo, mano, eu tô tentando viver a minha vida do meu jeito, tá ligado? Construindo a minha empresa, fazendo meus negócios, ali, indo ali, treinando com a minha família, não sei o que, pá. Eu acho que essa pessoa que não acompanha isso e tá só vivendo a vida dela, tentando melhorar, não dependendo de governo nem nada, não pensando em governo nem nada, eu acho que ela tem uma qualidade de vida melhor, mano. E nesse caso, ignorância é uma benção no caso dela, sabe? Nesse caso em específico, ignorância é uma benção. Então, tipo, é uma questão que eu tô aqui conversando com vocês e eu não sei muito bem, sabe? Não consigo chegar a uma conclusão mesmo de fato. Eu acredito que é muito relativo, de acordo com cada situação. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que generalizar, sabe? Em via de regra, quando você generaliza, tipo, ignorância é sempre uma bênção ou conhecimento é sempre poder, você tende a estar errado. Então, pegando no geral, não tem muito o que fazer, sabe? Só que, cara, será que em alguns assuntos a gente deveria simplesmente se abster totalmente e focar no que a gente consegue controlar? Eu acho que é uma boa mensagem de você tirar no final desse vídeo, que já está acabando, que às vezes você só viver a sua vida, não depender de governo nem nada e etc., talvez seja a melhor opção. E eu acredito ser uma opção muito válida. E não ficar vendo coisa de governo, ficar só, mano, tô fazendo meu trampo, tô trabalhando, tô fazendo tudo certinho, direitinho. Só vou seguindo minha vida aqui, não, sem se preocupar com isso, nem nada. Acho que essa pessoa tem, mano, uma qualidade de vida bem melhor, sabe? Mesmo que ela esteja deixando passar muitos indícios que provavelmente, mano, o Brasil pode quebrar em 2027 se continuar com essas coisas. Tipo, vai ter cortes de gastos grandes. Mano, se a taxa de natalidade continuar desse jeito, pô, isso aqui vai dar um problema, mano, a pirâmide social do INSS vai dar um problema, essa porra vai quebrar, isso aqui é pirâmide, porque as pessoas estão com, não tá nascendo mais gente quanto antes.
é as pessoas que nasciam, as pessoas jovens que mantêm as pessoas mais velhas do topo. Então, tipo, sabe? E aí, menos pessoas nascendo e as pessoas velhas não morrendo, meio que vai acumular a pirâmide aqui, enquanto a base que sustenta, que são as pessoas mais jovens que trabalham e produzem, está diminuindo. Então, se você ficar muito vidradão todo dia nisso, pensando que, mano, vai quebrar até 2027 se continuar nesse rumo de gastos, o INSS, não sei o que, cara, se você ficar vidradão nisso, você não dorme, tá ligado? Você não dorme. Porque, não, eu vou me mudar. Ah, beleza, vai pra Espanha. A Espanha tem uma das piores taxas de natalidade de todos. Então, liberando passaporte europeu e passaporte espanhol para todas as colônias, estão estendendo até pro Brasil. Então, mano, corre atrás do seu passaporte europeu o quanto antes. Corre atrás do seu passaporte espanhol. Porque, mano, com certeza você deve ter. Aqui no Brasil é todo mundo mestiço mesmo. Então, com certeza você deve ter alguém aí, alguma linhagem ou pelo menos algumas formas de tirar o seu passaporte espanhol ou passaporte italiano, português. O espanhol, tô falando porque ele tá mais fácil hoje em dia. Ele sai tipo em 2 anos por causa das políticas que o governo espanhol tá fazendo em relação à taxa de natalidade baixíssima das espanholas. Então, mano, acho que o que você consegue tirar desse vídeo, deixa aqui nos comentários, por favor, o que você entende sobre esse assunto. Se você puder agregar de alguma forma, mano, perfeito, vai ser melhor. Mas esse vídeo foi meio que pra gente bater um papo, eu falando aqui, gravando esse vídeo, você mentalmente pensando o que meio que seria melhor para cada situação, sabe? Tipo, tem pontos positivos de ambos os lados, tem pontos negativos de ambos os lados. Não tem como generalizar, não tem como eu bater o martelo e criar uma regra aqui, cagar a regra. Mas será que às vezes você está sempre estudando e está sempre informado é sempre bom? Ou é mesmo a melhor? Sabe? Você vai ficar ansioso, sabe? Isso vai prejudicar a sua qualidade de vida. Vai gerar estresse, etc., como eu já falei. E, mano, se você ficar totalmente de fora, você pode só ser ignorante. Você pode só, tipo, estar de fora de uma bolha que estava acontecendo em 2008, uma bolha imobiliária, que fez um monte de banco, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, muitos deles quebrarem, irem a zero. Então, mano, é uma questão, pô, relativamente difícil de ser falada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pô, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui, porque eu faço conteúdos assim, tento trazer sempre ao máximo possível. Toda semana estou tentando postar alguma coisa e vou tentar aumentar essa rotina de postagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um papo um pouco mais, pô, abstrato e tudo mais, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz o seu comentário aqui, explicando ali mais ou menos a sua linha de pensamento, o que você conseguiu tirar desse vídeo também. Comenta aí o que você achou, dá um like, compartilha para poder me ajudar nesse trabalho, se inscreve nesse canal se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, me segue nas minhas outras redes sociais se você gosta de acompanhar também e gostaria de apoiar o meu trabalho, @Matheus Brugin no Instagram e Brugin com 2 N's no TikTok, e espero que você tenha pelo menos coçado a cabeça em relação a esse assunto, viu?